Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos pegar alguns versículos do capítulo 14, do capítulo 15 e do capítulo 16 do Evangelho segundo São João. No Veni Creator, que é uma oração da igreja, numa das estrofes nós contemplamos este pensamento, esta revelação: Tu que és dito Paráclito, altíssimo dom de Deus. E para nós experimentarmos esse avivamento que nós acabamos de cantar, nós precisamos entrar e fazer uma experiência de intimidade com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É uma pessoa, é o Espírito Santo. Mas para conhecer, para experimentar, é preciso conhecer. E Jesus vai nos falar aqui nesse capítulo 14. Jesus está fazendo um discurso de despedida, porque daqui a pouco vai acontecer a sua paixão, a sua morte, a ressurreição. Depois ele vai ascender aos céus. E ele está fazendo um discurso de despedida ali com os seus discípulos. E ele está mostrando para eles que eles vão passar, depois que ele ascender aos céus, por momentos difíceis, por momentos de prova, de perseguição. E aqui no capítulo 14, você pode ir no versículo 15. Jesus vai dizer: Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. O que Jesus está dizendo? Ele ficará para sempre. Ele ficará, eu vou, um dia ele voltará, mas ele está dizendo: eu vou enviar um defensor que ficará para sempre. Vocês não estarão sozinhos. E aí ele vai dizer: o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Diga comigo: ele permanece junto de mim e está em mim. Diga para quem está do seu lado: ele permanece junto de você e está em ti. Agora, para quem nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, diga: ele permanece junto de vós e está em vós. Esse é o Espírito Santo que Jesus está revelando aos seus discípulos. Vai agora no versículo 26 do capítulo 14. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. No capítulo 15, vai no versículo 26. No capítulo 15. Quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. O capítulo 16, versículo 4. 4b. Eu não vos disse isso, porque Jesus está dizendo dos sofrimentos, das perseguições, que muitos morrerão, porque aqueles que matarão os discípulos de Jesus vão pensar que estão prestando um culto a Deus. E aí Jesus vai dizer: eu não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou,
e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, o defensor não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Ainda no capítulo 16, para nós concluirmos o que João traz de revelação, versículo 12. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, e por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu para vos anunciar. Palavra da salvação. João traz uma revelação preciosa nesse ensinamento de Jesus, porque João já está fazendo exatamente aquilo que Jesus disse. Porque a gente precisa entender, né? A gente não pode achar que o Evangelho foi escrito antes dos acontecimentos. Não, o Evangelho foi escrito bem depois de tudo que tinha acontecido. A paixão, a morte, a ressurreição, o Pentecostes. João está escrevendo o Evangelho lá pelos anos 90, depois de Cristo. Jesus morreu pelos anos 33. Então olha quantos anos depois o Espírito Santo está recordando a João aquilo que Jesus disse, e João está escrevendo para deixar isso como revelação para a igreja, para nós que viríamos depois. Mas João traz algo novo nessa recordação desse ensinamento de Jesus. Ele traz o Paráclito. Jesus revelando que enviaria o Paráclito. A palavra grega é parácletos. É o que está escrito no original. E lá no grego profano, a palavra Paráclito significa a pessoa chamada para ficar ao lado de alguém necessitado de assistência, particularmente em processos legais. O Paráclito é o advogado, esse é o significado. O significado geral é aquele que ajuda, ele é o ajudador. Alguém que fala em favor do outro, alguém que intercede, alguém que auxilia. Diante das dificuldades que Jesus está anunciando, ele fala para os seus discípulos: vocês vão ter dificuldades, vocês vão passar por provações, por situações difíceis, perseguirão vocês, alguns irão morrer, vão derramar o sangue, vão passar pelo martírio, mas eu vos anuncio que eu deixarei um auxiliador, eu deixarei para a minha igreja, para o meu povo um auxílio. E é importante nós entendermos que Jesus é o primeiro Paráclito. Porque quando Jesus fala do Espírito, ele vai dizer: eu vou deixar um outro Paráclito, porque ele é o Paráclito do Pai, que foi enviado, que se encarnou para trazer salvação, para trazer auxílio, para trazer a vida nova para todos nós. Mas ele está dizendo agora que ele vai voltar para o Pai, mas ele deixará um outro Paráclito que permanecerá conosco para sempre. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer situação que nós estivermos vivendo e enfrentando, os problemas do dia a dia, as crises que batem à porta, que até sacodem as estruturas da nação,
As realidades que nós enfrentamos, Jesus está dizendo: eu vos deixarei um ajudador, um auxílio, um defensor. A missão que Jesus no Evangelho de João vai dizer do Espírito Santo: primeira coisa, ele é o Espírito da verdade. Não existe mentira nele. E é ele que nos conduz à verdade, é ele que nos retira da mentira. Jesus vai dizer: ele ensinará aos discípulos toda a verdade e vos lembrará tudo aquilo que eu disse. Tem pessoas que têm dificuldade de lembrar a palavra, às vezes lê e não consegue lembrar. Comece a pedir o Espírito Santo, porque Jesus disse que ele nos lembraria de tudo que ele disse e ensinou, porque dessa maneira a gente consegue sair da mentira que muitas vezes a nossa carne, o mundo ou o diabo quer que nós nos enfurnemos. E aí a gente vai passando a nossa vida no crivo da revelação. Espírito Santo, isso que eu estou com vontade de viver, isso que eu estou com vontade de fazer, este convite que eu recebi, está de acordo com a verdade que foi revelada por Jesus Cristo? E aí a gente vai experimentando, a partir da revelação do Espírito, um caminho na verdade, um caminho de santificação, um caminho de santidade. Mas Jesus disse também que ele dará testemunho dele e nos dará condições de testemunhar Jesus no mundo. Mas descerá sobre vós o poder do Espírito Santo para serdes minhas testemunhas. Testemunhas autênticas nós só seremos no poder do Espírito Santo. Testemunhas autênticas nós só seremos cheios do Espírito Santo. E precisamos nos abrir a esse conhecimento da terceira pessoa, da Santíssima Trindade, entrar em intimidade com Ele. Hoje eu acompanhei desde cedo, tivemos adoração ao Santíssimo Sacramento, mas nós temos que aprender a adorar o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como também há uma falha na adoração ao Pai. Claro, quando eu adoro Jesus, a Trindade está ali, presente. Onde está um, está todo mundo. Mas nós temos que adorar o Espírito Santo. Aziz até canta, né? Adorarei, Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, é isso mesmo. Hoje à noite nós vamos adorar o Espírito Santo na vigília de Pentecostes. Fazer uma experiência nova de adorar a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa. Como o Pai é uma pessoa, como o Filho é uma pessoa. Um único Deus em três pessoas. Com as suas características próprias, com a sua missão própria. E Jesus está revelando, Ele dará condições para que os meus discípulos, somos nós agora, no século 21, deem testemunho de mim. Quarta coisa que João traz sobre ele, trazendo o ensinamento de Jesus: ele demonstrará o erro do mundo concernente ao pecado, à justiça e ao juízo. Quinta coisa, ele glorificará Jesus. Tudo isso, meus queridos, é uma demonstração para nós conhecermos quem é o Espírito Santo, para que cresça em nós essa vontade, esse desejo de nós nos relacionarmos com Ele e entender aquilo que Ele faz em nós, para que nós entremos em intimidade com o Senhor. Além de tudo isso, Ele entra no combate para nos defender do diabo, do mundo e de nós mesmos, da nossa carne. Ele é o defensor, Ele é o consolador, Ele que vem em socorro,
Esse é o papel do Espírito Santo em vista da igreja. Em vista de cada um de nós, o Espírito Santo tem esse papel de trabalhar em nós, de agir em nós dessa maneira. Diga comigo: Espírito Santo, tenha liberdade de trabalhar na minha vida, no meu coração, fazendo-me conhecer a verdade, permitindo com que eu me recorde cada dia mais dos ensinamentos de Jesus. Espírito Santo, trabalha na minha vida, me demonstrando, me revelando o pecado, a realidade da justiça e do juízo. Espírito Santo, me leve a glorificar a Jesus. Espírito Santo, me dá condições para que eu testemunhe Jesus Cristo lá fora, porque muitos, diga isso bem forte, muitos precisam conhecer Jesus Cristo. Diga bem forte: me ajuda, Espírito Santo, me encaminha, Espírito Santo, me provoca, Espírito Santo, trabalha na minha vida, Espírito Santo, para que eu seja testemunha, para que eu viva na verdade, para que eu recorde os ensinamentos de Jesus, para que eu viva a santidade, para que eu viva na verdade, e o mundo veja em mim a sua presença. Obrigado, Espírito Santo. Sabe, gente, é muito interessante algo na palavra. Se nós formos olhar o Antigo Testamento, não existe muitas referências à realidade do Espírito Santo. Ele não tinha sido revelado. Em alguns lugares a gente subentende, na exegese bíblica, no estudo aprofundado da Bíblia, claro, guiados pelo magistério da igreja, pelos santos padres, mas não havia no Antigo Testamento uma revelação, uma compreensão do Espírito Santo como essa que Jesus traz sobre o Paráclito. Mas mesmo assim, nós percebemos no Evangelho, e aí depois do Pentecostes, nós vamos ver que aquilo que os apóstolos começam a falar do Espírito Santo, não vem meramente de um conhecimento intelectual. Os apóstolos começam a testemunhar e falar do Espírito Santo por meio da experiência do dia a dia dos discípulos, aonde eles contemplavam os milagres acontecendo, aonde eles viam a eficácia da palavra, onde eles percebiam uma força sobrenatural que se apossava deles nos momentos de dificuldade e de perseguição, onde eles se sentiam consolados. A experiência levava-os a testemunhar o Espírito Santo. No Antigo Testamento nós vemos Deus se mostrar e se revelar como Deus consolador, um Deus que consola o seu povo. Eu só vou citar aqui, mas você não precisa abrir não. Se você fosse abrir em Isaías 51, lá vai estar escrito assim: eu sou o teu consolador, no versículo 12 de 51, do capítulo 51 de Isaías. Deus vai dizer: eu sou o teu consolador, o teu paráclito, a tradução, o teu consolador. Em Isaías 66, 13, vai estar lá: eu sou aquele que consola como uma mãe consola o seu filho com carícias. Deus se revelando como consolador. Paulo, no capítulo 15 de Romanos, versículo 5, ele vai dizer: o Deus da consolação. O Deus da consolação. E a igreja experimenta depois da Páscoa, de uma maneira muito concreta, de uma maneira muito real, a igreja experimenta
algo extremamente, extraordinariamente vivo e forte, movendo-se no meio dela. Esse algo extremamente vivo e forte, movendo-se no meio da igreja pós-pascal, que passa pelo período do martírio, da perseguição, se chama Espírito Santo. Se você precisa de consolação, se você precisa de força, se você precisa de sabedoria, se você precisa de movimento, de vida na sua caminhada, o testemunho da igreja nascente, o cotidiano da igreja que nascia, ela traz precisamente essa revelação, a presença de alguém que consola, de alguém que defende, de alguém que alimenta, de alguém que fortalece nas dificuldades externas e internas, alguém que em meio às perseguições, em meio às dificuldades dos processos judiciais, na vida cotidiana está presente. Meu Deus, é interessante você ver Pedro preso diante do sinédrio. Ele aponta a verdade para eles. Que coragem é essa? De onde vem? Da experiência com o Espírito Santo. Pedro vai dizer: vós matastes o Filho de Deus, mas o próprio Pai não o deixou na sombra da morte. Nós curamos aquele homem na porta do templo, porque ele está vivo, ele ressuscitou. De onde vem isso? Na vida daquele pescador, senão da força do Espírito Santo, que faz com que ele testemunhe, que não o deixa temer, que não deixa temer os perseguidores, a morte. De onde vem a capacidade de louvar na prisão, como Paulo e Silas, acorrentados, eles tinham sido flagelados, e a palavra dos Atos dos Apóstolos vai dizer que Paulo e Silas à meia-noite cantavam louvores a Deus. De onde vem isso? Da força do Espírito Santo. O Espírito Santo que dá capacidade ao homem de louvar, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na humilhação, mesmo na perseguição. O Espírito Santo que trabalha no coração, na vida. O capítulo 9, versículo 31 dos Atos dos Apóstolos, vai dizer assim: a igreja avançava no temor do Senhor, cheia da consolação. E lá no original é da paráclesis. Ou seja, consolação é paráclesis, é Espírito Santo. Da consolação do Espírito Santo, o Consolador. Agora eu pergunto para você: algum apóstolo, algum discípulo, viu o Espírito Santo como eles viram Jesus? Pergunta para quem está do seu lado. Ei, você sabe me dizer se na Bíblia tem alguma coisa dizendo que eles viram o Espírito Santo como eles viram Jesus? Sim ou não? Pergunta aí para o seu irmão que fez catequese. Mas como que eles falavam do Espírito Santo de uma maneira tão familiar, com tanto conhecimento, com tanta propriedade, com tanta realidade? Pergunta para quem está do seu lado, como que eles falavam? Se eles nunca viram, nem mais moreno, nem mais branco, nem mais gordo, nem mais magro. Jesus eles viram, eles conviveram, eles tocaram, eles comeram juntos. Mas como eles poderiam atribuir a tudo aquilo que acontecia ao Paráclito, ao Espírito Santo? Exatamente porque eles sentiam na própria alma aquela presença daquela pessoa que recebeu aquela missão de ser para a igreja consolação, de ser para cada um de nós consolação. E aí eles atribuem ponto por ponto
aquilo que acontecia ao Espírito Santo, porque eles acreditaram no que Jesus disse. Chegou a hora da igreja acreditar, a igreja do século 21, de acreditar na ação do Espírito Santo, de acreditar no Consolador, de acreditar naquele que é o ajudador, aquele que é a defesa de cada um de nós. Chegou a hora de nós acreditarmos mais, para nós experimentarmos esse avivamento que o Espírito Santo tem para cada um de nós, para mim, para você, para que nós não abandonemos o barco, para que nós não desistamos nas horas das provas, das dificuldades, de momentos de enfermidade, de perda de pessoas. É o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador. É aquele que nos mantém, é aquele que nos sustenta. Santo Irineu de Lyon vai dizer assim: Deus deu à igreja o Paráclito, para que onde temos o acusador, também tenhamos o defensor. Onde tem o diabo, que é o acusador, o Paráclito é aquele que nos defende das acusações do diabo. Como não ser amigo do Espírito Santo? Como não cultivar intimidade com Ele? Aqui na Canção Nova, o nosso Pai Fundador nos ensinou a começar o dia dizendo: bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Dá a mão aí, vamos andar junto? Aonde eu estiver, que Tu estejas comigo. Quando eu chego na minha sala para trabalhar, eu levanto a minha mão, digo: Espírito Santo, não quero fazer nada sem o Senhor. Tudo que eu tiver que resolver, cada telefone que eu tiver que atender, e-mail que eu tiver que responder, pessoas que eu tiver que conversar, é contigo que eu quero. É na tua inspiração, é na tua vontade. Quando eu vou ministrar, quando eu vou orar, quando eu vou pregar, quando eu vou celebrar, a mesma coisa, o dia a dia, eu vou passando ali com Ele, na intimidade, no relacionamento, sabendo que Ele recebeu essa missão. Espírito Santo, eu sei que o combate espiritual é grande, então seja o meu defensor diante daquele que quer me acusar, me desanimar, armar ciladas. Pego a estrada dirigindo para ir para algum lugar em missão ou fazer alguma coisa particular. Espírito Santo, vem comigo, me defenda das ciladas, me defenda dos acidentes, me defenda dos assaltantes. E como nós precisamos pedir, hein? Diante de tanta violência, me defenda, me proteja. Espírito Santo, me livra do mal, me livra das enfermidades. Trabalha na minha vida. Espírito Santo, me livra do pecado mortal, não me deixa cair. Isso é intimidade, é avivamento, é relacionamento. E aí, São Boaventura vai dizer do Consolador: a consolação do Espírito é verdadeira, perfeita e proporcionada. Ela é verdadeira porque ela usa a consolação onde ela há de ser aplicada, na alma e não na carne, como faz o mundo, que consola a carne e fustiga a alma, no que se assemelha a um mau estalagedeiro, que cuida do cavalo, mas menospreza o cavaleiro. É perfeita, porque consola em todas as tribulações, como quando alguém remenda um pote velho, tapando buraco e abrindo dois. Porque o mundo faz assim. A consolação, São Boaventura vai dizer, a consolação do mundo é assim: tapa um buraco e abre dois. Mas a consolação do Espírito é perfeita, porque ela consola em todas as tribulações. E aí São Boaventura vai dizer, ela é proporcionada, porque há uma grande tribulação, o Espírito Santo traz uma consolação ainda maior. Ao contrário do mundo, que na prosperidade consola e lisonjeia, mas na adversidade o mundo escarnece e zomba. O Consolador, o Paráclito, o bem mais necessário
que a nossa alma precisa. Às vezes as pessoas se desesperam, arrancam os cabelos, blasfemam contra Deus, diante das dificuldades que vivem, das provações que enfrentam, porque elas não têm intimidade com aquele que é o Consolador, que diante de uma grande tribulação traz uma consolação ainda muito maior para a alma. Traz uma consolação muito maior do que aquela tribulação, do que aquele sofrimento. Quando nós abrimos ao Espírito Santo, quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, é exatamente isso que Ele faz. Eu estou aqui falando do Paráclito, mas isso é a ação do Espírito Santo na história de salvação. Não é a redução daquilo que Ele é na Trindade, é muito mais. Mas na ação, o Paráclito, o Espírito Santo, é consolador. A ação do Paráclito, do Consolador, é de acalmar a nossa alma diante dos desgastes que nós enfrentamos nas tribulações e no mundo contaminado, poluído que nós vivemos pelo mal. Ele é aquele que equilibra as coisas dentro de nós. Ele é aquele que coloca todas as coisas no devido lugar. Ele é aquele que transforma a tentação em vitória. Ele é o único que pode transformar, porque Ele nos dá vitória sobre a tentação. Mas é preciso querer andar com Ele. Você quer? Vou perguntar de novo. Você quer? Você quer andar com o Espírito Santo? Você deseja verdadeiramente andar com o Espírito Santo? Ele vai te lembrar todas as vezes a palavra de Jesus. No mundo havereis de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Quando nós decidimos andar com o Espírito Santo, é isso que acontece. Ele recorda ao coração, diante da dificuldade: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Tem uma música da Celina Borges que eu gosto muito, que é aquela: tudo posso naquele que me fortalece. Já ouviram? É bacana, não é? É ungida. E aí tem uma hora que chega o momento da música que fala assim: mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Como é que pode a certeza da vitória se a gente só chora? Mas é o Espírito Santo. O mundo vai dizer assim: vocês são tudo alienado. Como é que vocês podem dizer de vitória diante de tanta derrota? O Espírito Santo lá na alma grita: mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão dele e diga: se você caminhar com o Espírito Santo, se você for amigo do Espírito Santo, se você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, você vai experimentar isso. Mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Segura aí na mão ainda do irmão. Na hora daquela dor, na hora daquela perda, o coração só chora. Eu não sei se você já perdeu alguém muito importante para você. O coração chora, mas na alma a certeza de céu, de que um dia nós vamos reencontrar.
porque o Espírito Santo nos lembra que existe um céu. Na hora que você recebe uma má notícia, uma realidade de enfermidade, ou que você foi traído, alguém que você admirava te decepcionou, como dói a decepção. E quando nós somos perseguidos pelos nossos próprios irmãos de igreja, talvez maltratados pelo padre Roger, ou por outro, como dói. Diante daquele fracasso, o Espírito Santo canta lá na alma: mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Canta para quem está aí do seu lado, com um sorriso. Mesmo que esteja caindo lágrimas, sorria. Se turva e o... mas na alma a certeza da vitória. Agora coloca mais força, porque nós vamos cantar para quem está em casa, para entender a consolação do Espírito Santo, que não é alienação, é obra poderosa de Deus na nossa alma. Canta para quem está em casa agora, com força, segurando na mão de quem está do seu lado, para você se sentir mais forte ainda. Mesmo e o coração, mas na alma a certeza. O coral tá lindo, mas eu acho que o coral tem mais pulmão. Coloca mais força. Mesmo e o coração só chora, mas na alma a certeza da vida. Balança a mão desse irmão agora. Fala: meu querido, amado de Deus, filho de Deus, abençoado, eu preciso dizer para você: quem caminha com o Espírito Santo já sabe o final do filme, a vitória. Não desiste, quem caminha com o Espírito Santo não desiste, não volta atrás. Ele já sabe o final, é a vitória. O final é a vitória, mesmo que o coração chore, mesmo que a alma doe. O Espírito Consolador testemunha a vitória, a vitória, a vitória, a poder, a consolo, a sustento. Não acabou aqui na dificuldade, não vai acabar na vitória. É isso que o Espírito Santo revela. Mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Força! Mesmo quando a visão e o corpo, mas na alma. Eu queria. Isso, eu ouvi uma pessoa fazer assim: a certeza. É isso mesmo, da vitória. Dorme com esse abacaxi, diabo. Seja ele derrotado. A certeza da vitória. É isso mesmo. Diante do problema, diante da dificuldade, o Espírito Santo te dá a profecia. A profecia é a vitória. A certeza da vitória. Pode acontecer o que for, mas lá na alma há a certeza da vitória. Abraça quem está do seu lado e diga: meu querido, amado de Deus, Ele te consola.
Ele te abraça, Ele te sustenta, Ele te revela a certeza da vitória. E canta com esse irmão consolado, canta com ele, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora. Mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Eu queria que você aplaudisse a vitória que o Espírito Santo está revelando na intimidade do nosso coração. E olha, deixa eu ser ousado. Você que estava deprimido, essa depressão vai embora em nome de Jesus, porque o Espírito Santo te dá a vitória. Ele que arranca da sua alma a tristeza, Ele que te consola. Ele que te consola. Pode sentar um pouquinho, vou terminar já. Porque agora eu quero chegar na parte mais prática, que é a profecia do Papa Francisco. O chamado que o Papa nos faz. Todo cristão é um alter Christus, é um outro Cristo. Mas nessa pregação, encerrando, eu quero dizer que o chamado profético que o Papa Francisco tem feito para a igreja é que todos nós cristãos sejamos alter paráclitos, outros paráclitos, outros consoladores. Deus não quer que se estrague em nós a experiência que nós estamos fazendo aqui, porque se a gente fica no egoísmo de querer só para nós, vai chegar uma hora que vai azedar. Mas Deus quer que nós compartilhemos com os outros a experiência da consolação, a experiência da vitória. Ser outros paráclitos. Diga comigo, eu quero ser um outro paráclito. Eu quero levar a consolação para as outras pessoas. A consolação que eu recebi de Deus, que é divina e não humana. Não é levar palavras estéreis, mas transmitir a vivacidade da palavra de Deus. Diga, eu quero ser um outro paráclito. Levar a palavra aos necessitados, aos doentes, aqueles que precisam de consolação. Mas padre, como é que eu vou fazer isso? Abra aí Romanos 5, versículo 5. O que Paulo vai dizer? Vamos ler juntos? E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu não estou falando de sentimentalismo. Consolação não é sentimentalismo. Eu estou falando do amor de Deus que nós recebemos. Nós temos que transmitir. Nós temos que doar. Nós temos que ofertar. Esse é o chamado para aqueles que querem viver debaixo dessa profecia, da profecia do avivamento, avivados para avivar o amor no coração das pessoas, a esperança, mas não levando a mim mesmo, mas levando o paráclito que está em mim. Como eu dizia, algum cristão viu o Espírito Santo? Não, mas os pagãos viram o Espírito Santo no sorriso dos cristãos, no abraço dos cristãos, no corpo dos cristãos. E eles olhavam e diziam, vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam, vejam como eles se cuidam. Meus queridos, eu não acredito em Pentecostes, em batismo no Espírito Santo.
quando as pessoas ficam indiferentes umas às outras, quando no meio de nós, no meio da igreja, existem pessoas passando necessidade e fome, e nós não temos a coragem de compartilhar que Espírito Santo é esse que eu recebi, que não me leva a cuidar do outro. O Papa Francisco está nos chamando, no ano da misericórdia, a partilha, a levar essa vida. Nós somos a boca, nós somos os olhos, nós somos o corpo do Espírito Santo, nós somos paráclitos. Paulo dizia aos Tessalonicenses na primeira carta: consolai-vos uns aos outros. Dá uma cutucada em quem está do seu lado e diga: Deus está dizendo para você, em profecia, neste acampamento, a partir de hoje, você precisa, ao experimentar toda esta verdade sobre o Espírito Santo e sobre a sua vida, levá-la para os outros e ser um paráclito na vida das pessoas, um consolador. O cardeal Newman, ele vai dizer assim: instruídos pelo nosso próprio sofrimento, pela nossa própria dor, ou melhor, pelos nossos próprios pecados, nós teremos a mente e o coração treinados para qualquer obra de amor em relação àqueles que dela necessitarem. Seremos à medida da nossa capacidade, consoladores à imagem do Paráclito, e seloemos em todos os sentidos que esta palavra comporta: advogados, assistentes, portadores de conforto. As nossas palavras e os nossos conselhos, o nosso modo de proceder, a nossa voz, o nosso olhar serão amáveis e tranquilizadores. Amáveis e tranquilizadores. A nossa voz e o nosso olhar serão amáveis e tranquilizadores. Queridos, é impossível experimentar o Espírito Santo e ficar pregado, sentado num banco sem fazer nada por ninguém. Tem até a marca da pessoa lá no banco da igreja, quando não tem um nome: aqui é o meu lugar. Mas nós recebemos o Espírito Santo para sair e consolar. Vou mostrar para vocês, para encerrar, dois paráclitos: um homem e uma mulher. Um homem que fez a seguinte oração: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando, é perdoando e é morrendo que se vive para a vida. Quem é esse Paráclito? Francisco. Agora eu vou mostrar uma paráclita, uma mulher. Essa oração que eu tive acesso no ano de 1998 mudou a minha vida. Essa oração mudou a minha capacidade de entender o que é amar, efetivamente, sem querer retorno. Ela vai dizer assim: Senhor, quando eu tiver fome, dá-me alguém que eu necessite. Dá-me alguém que necessite de comida. Quando eu tiver sede, dá-me alguém que precise de água. Quando eu sentir frio, dá-me alguém que necessite de calor. Quando eu tiver um aborrecimento, dá-me alguém que eu necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, dá-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre,
Ponde ao meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dá-me alguém que precisa de alguns dos meus minutos. Quando sofrer humilhação, dá-me ocasião para elogiar alguém. Quando eu estiver desanimada, dá-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando eu sentir necessidade de compreensão dos outros, dá-me alguém que necessite da minha compreensão. Sabe quem fez essa oração? Madre Teresa de Calcutá. 2 paráclitos, Francisco e Teresa de Calcutá. Eu quero convidar você a se levantar com a disposição dos 2. Homens e mulheres, dispostos a consolar. Ergue os seus braços lá no alto. Dá uma espreguiçada aí, eu sei que ficar sentado cansa. Dá uma estalada aí na coluna. E agora, feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Entender o paráclito para tornar-se um paráclito. Nós temos que sair do nosso egoísmo e compartilhar todas as realidades espirituais e materiais que o Senhor nos concede viver. Ergue os seus braços e vai dizendo: pode vir, Espírito Santo, fazer essa obra na minha vida. Vai dizendo para Ele. Vai orando agora, eu quero ouvir a sua voz em oração. Vai dizendo agora: Espírito Santo, pode vir fazer morada. Pode vir fazer obra nova no meu coração. Pode vir transformando a minha vida por inteiro nessa hora. Que o seu consolo me leve a consolar. Que o seu amor me leve a amar. Que o seu perdão me leve a perdoar. Que a sua força me leve a fortalecer o que se sentem fracos. Que o seu tempo dedicado a mim me leve a dar tempo e dedicar tempo para as outras pessoas. Vai pedindo: Espírito Santo, eu quero ser movimentado dessa maneira. Me retira do comodismo, me retira, Espírito Santo, de tudo aquilo que me afasta, que me impede de chegar às outras pessoas. Eu quero ser usado como Francisco de Assis. Eu quero ser usado como Teresa de Calcutá. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, da sua presença como eles. Ó Espírito Santo, eu quero ser cheio como eles, capaz de transbordar, capaz de levar consolo, amor, cuidado, proteção. Que a profecia do ano da misericórdia envolva a minha vida. Que eu esteja disposto a viver a profecia das obras de misericórdia. Que eu esteja disposto a viver a profecia do avivamento, que é muito mais que emoção, que é muito mais que arrepio, mas é certeza da presença de um Deus que caminha comigo e vai até os outros, e vai até os necessitados, e vai até os doentes, os encarcerados, os desabrigados, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que precisam de consolação. Leva-me, Espírito Santo, leva-me a orar. Leva-me a orar pelos homens e pelas mulheres, pelos vivos e pelos mortos. Leva-me, Espírito Santo, a exortar, a ensinar a verdade aos ignorantes. Leva-me a ter paciência com aqueles que muitas vezes são incômodos. Vem, Espírito Santo, e trabalha na minha alma com avivamento. Faz acontecer avivamento na minha vida. Faz acontecer em mim essa obra. Vem, fogo alto, vem, fogo alto. Vem, fogo alto, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem, fogo alto, aumenta o fogo, glória e poder sobre minha vida. Vem, fogo alto, aumenta o fogo. Espírito de Deus, vem sobre. Pegue os braços.